Olá, pessoal. Boa tarde. Bem, como eu falei para vocês, a ideia não era gravar a aula, queria que a gente tivesse uma interação mais imediata, né? Que a aula fosse com todo mundo presente, mas conforme o avançar do calendário e as dificuldades de unirmos todos numa mesma data, tirando a aula da segunda-feira, eu vou gravar essa aula e disponibilizar para vocês como já é a nossa prática para avançar com o conteúdo programático. Isso quer dizer que na nossa próxima aula presencial, no caso a aula de segunda-feira, quer dizer, presencial virtual, nós vamos partir de onde essa aula terminar, de onde essa aula parar, tá bom? Então vamos lá. Queria falar um pouquinho sobre balanço de energia e a variação das componentes do balanço de energia com a latitude, né? Então é conhecido de vocês que nós temos num balanço de energia, nós temos o saldo de radiação, a radiação líquida que fica à superfície, parte dessa radiação aquece o solo, parte dessa radiação aquece o ar e parte dessa radiação transforma a água do estado líquido para o estado de vapor, que é o que nós chamamos de calor latente. Então, essa tabela é uma tabela antiga, mas é uma tabela que ainda é válida, né? Ela mostra nas diferentes faixas, né, de 10 graus de latitude, nessas zonas, como se comporta, em termos médios, o balanço de energia, né? Tanto em oceanos, como na Terra, como isso aqui é oceano, isso aqui é continente, isso aqui observando o planeta como um todo, né? A combinação continente e oceano. E aqui embaixo nós temos um balanço global, né, que envolve o globo como um todo, com todas as suas latitudes. Então nós vamos ter aqui no hemisfério norte, né, no extremo, já na região polar, nós vamos ter dificuldade de ter essas informações separadas, né, oceano e continente, e nós temos uma ideia em termos médios do globo, que são valores muito baixos, porque nós temos realmente pouca energia chegando naquela região. E durante grande parte do ano você tem período de total escuridão, e outra parte você tem presença de radiação, mas a intensidade é pequena, a disponibilidade de vegetação para realizar fotossíntese é pequena, a água que vai para o estado de vapor também é muito baixa, porque é uma região muito fria, então você tem, via de regra, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, inclusive faz que você tenha uma atmosfera muito seca. O que nos interessa muito é quando pega das latitudes médias, né, mais para a região tropical, região equatorial. Você vai vendo, por exemplo, aqui tem a questão de oceanos, aqui tem a questão de continentes, você vai ver que, em termos de calor latente, o oceano é mais intenso, bem mais intenso, porque você tem água, né, o oceano composto por água, e tendo água, você tem consequentemente maior evapotranspiração, se você tem energia disponível para isso. Você vê que você tem pouca energia sendo utilizada para aquecer o ar, porque a maior parte da energia é utilizada para converter água do estado líquido para o estado de vapor. Quando a gente vai para o continente, a gente vê que em termos de fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente, basicamente depende da época do ano, depende da latitude, mas em termos anuais, em termos médios anuais, você vai ver que
o saldo de radiação ele é utilizado tanto parte para aquecer a água e levar para o estado de vapor, como para aquecer a atmosfera por calor sensível. Então, aqui separadamente. E quando a gente olha o planeta como um todo, que é o que é importante e mais importante ser observado, a gente vê que, por ser um planeta com maior composição por água, né, à toa que é chamado planeta água, você tem fluxo de calor latente, em geral, em todas as latitudes, né, que tem a maior parte do continente, que vai lá de 60 norte a 60 sul, por exemplo, você vê que a predominância é que o calor latente seja aquela partição do saldo de radiação que tem maior destaque. Você vê que o fluxo de calor no solo não entra aqui, né? O fluxo de calor no solo não entra porque numa escala anual você considera o fluxo de calor no solo igual a zero, né? Ou seja, tudo que entra é igual a tudo que armazena em forma de energia é remetido, senão a Terra estaria aquecendo. Então, nesse caso, aquecendo a superfície, né? A atmosfera a gente tem evidência de que tem aquecido, mas a superfície, em termos anuais, o comportamento dela é que o que ela ganha durante o dia perde durante a noite. E aí nós temos a predominância do saldo de radiação sendo utilizado para converter água do estado líquido para o estado de vapor pelo processo que nós chamamos de evapotranspiração. Então, esse termo que aparece aqui, ΔF é zero, na verdade está relacionado a uma quantidade de energia que não aparece nessa contabilização, ou seja, quando eu faço RS menos LE menos SH ou H somente, você vê que sobra uma energia. E isso está muito associado aos mecanismos, à forma de medição, aos erros associados às próprias técnicas, como a gente já discutiu anteriormente, mas existe um problema de fechamento do balanço de energia. Existe uma energia que muitas vezes a gente não consegue contabilizar. E eu gostaria de falar um pouquinho exatamente sobre elas, um pouquinho sobre isso e quais as causas, por exemplo. Então, esse ΔF é zero é o termo de fechamento do balanço de energia, que nem sempre fecha. O ideal é que ele fosse igual a zero, ou seja, toda a energia disponível fosse utilizada para calor latente e calor sensível, ou seja, a soma de calor latente mais calor sensível deveria ser igual à energia disponível, e o que nem sempre acontece. Às vezes é menor, às vezes é maior, e a grande pergunta é de onde é que vem ou para onde é que vai essa energia. É objeto de estudo hoje e vai ser, e será ainda durante pelo menos os próximos anos, tentar entender para onde é que essa energia vai ou de onde ela vem. O detalhe é que nós sabemos que os processos físicos, químicos e biológicos, eles acontecem de forma integrada e muitas vezes os nossos sensores não conseguem mensurar, não conseguem captar essas trocas energéticas, esses processos que estão acontecendo lá. Então, olhando um balanço de energia anual, né, em termos continentais, né, oceanos e continentes, se a gente olhar a Europa, em termos médios, você tem 52 unidades, né, de saldo de radiação, você tem 32 unidades usadas para calor latente, 20 unidades para calor sensível. A Ásia, né, você tem 62 unidades de energia, 29 usadas para calor latente, 33 para calor sensível, e assim sucessivamente. Você vai ver, por exemplo, que na América do Sul, você tem mais calor latente, quase o dobro do calor sensível, por uma razão. Nós temos uma cobertura vegetal muito grande, nós quase não temos desertos. Se você for para a África, você vê que na África o fluxo de calor sensível é maior do que o fluxo de calor latente, porque você tem muitas áreas desertas, né? Muitas áreas com ausência de vegetação e que tem clima árido ou semiárido. Isso faz com que você tenha também
pouca disponibilidade de água para evapotranspiração. Então, grande parte da energia disponível no continente africano é utilizado para aquecer o ar. Você tem o detalhe das regiões polares, né, que você tem um déficit de energia, porque você passa grande parte do ano com noite, ou seja, sem ter incidência de energia solar, e quando chega, mesmo assim, a temperatura é muito baixa, a quantidade de radiação é incipiente para que você tenha os processos acontecendo. E detalhe, né, o calor latente é zero porque você não tem evapotranspiração acontecendo naquela região. Hoje já existem alguns mecanismos, né, se desenvolvendo, vegetações se desenvolvendo que já realizam fotossíntese. Tem alguns estudos feitos para regiões da Antártica e do Ártico. Né? Antártica você não vai encontrar muitas informações com relação a isso, né? Mas no Ártico você tem uma presença de vegetação maior, né, do que na Antártica, por uma razão muito simples. Você tem mais continente na região polar ártica, né, do que no Antártico. Bem, e aí tem os oceanos, bem, e todas as terras, aí vocês podem observar em casa e fazer as análises. São dados antigos, né, 1963, né, mas hoje em dia os estudos têm mostrado mais ou menos esse mesmo perfil. E a variação diurna, né? Se você olhar esse gráfico, você vê aqui, o RS está aqui, seria RN, estou usando desse estudo, desse trabalho do livro lá, os trabalhos do Budico e tudo mais. E a nomenclatura que ele usa para saldo de radiação é RS, né? Então nós temos saldo de radiação, nós temos fluxo de calor no solo, G, em escala diária, né? E temos fluxo de calor sensível. Isso aqui é para uma região de um lago seco, né, sem água. Se ele não tem água, não tem vegetação lá dentro, o calor latente, né, é zero. Então, a energia é utilizada para aquecer o solo e aquecer o ar. Se você olha essa outra figura, isso aqui já é num campo, né, numa área irrigada, numa área plantada, né, uma área de milho, em Wisconsin, né, na cidade de Madison, e você vê aqui o saldo de radiação, dia de céu claro, você vê que a energia é utilizada predominantemente para evapotranspiração, ou seja, a maior parte do dia a evapotranspiração impera. Você tem um fluxo de calor no solo durante o dia, perda à noite, e calor sensível sendo aí essa parte intermediária. Mas você vê que como é uma área coberta por milho, né, plantação de milho, você tem a maior parte da energia sendo usada para a planta transpira e o solo evapora a água que está lá. Agora aqui tem uma curiosidade, né? Isso aqui você vê uma área bem irrigada de alfafa, né? Que a alfafa é uma gramínea muito utilizada para ração animal. E eu quero que vocês observem o seguinte: aqui você tem radiação na linha escura, né? Na linha sólida. Você tem G, aí você tem H negativo e você tem LE maior do que RN ou do que RS. Como é que isso pode? Bem, a explicação para isso aqui é a advecção, ou seja, é calor sendo trazido por movimento das massas de ar, calor sendo trazido para essa região. Só que nesse caso, por ser uma área bem irrigada, veja que é well irrigated alfalfa field, por ser uma área muito bem irrigada, o vapor está sendo trazido pelo vento de uma região para cá. Então, é possível você ter, além da evapotranspiração do local, calor latente, né? Vapor de água que evapotranspirou em outra área vizinha aqui, sendo trazida para cá também. E quando você soma tudo, você tem um LE maior do que RN. Não porque
tem uma fonte ali no mesmo ambiente, mas a fonte está sendo energia trazida de da região circunvizinha. Isso aqui nós chamamos de processo de advecção. Energia transportada da região vizinha para esse ponto aqui. E o calor sensível negativo implica que essa atmosfera, por estar sendo transportado calor para ela está mais quente, pode ficar mais quente do que o solo e, consequentemente, ter um calor sensível negativo, ou seja, esse calor ser transmitido, a atmosfera aquecida ceder calor para a superfície. Isso é possível acontecer. E aqui nós temos a variação sazonal, por exemplo, dos balanços de energia, das componentes. Desculpa. Você tem aqui na Flórida, West Palm Beach, você tem San Antonio, no Texas, você tem Yuma, no Arizona, Flagstaff, no Arizona, Astoria, no Oregon, Madison, Wisconsin. Então, você tem 6 locais nos Estados Unidos, em diferentes localizações geográficas, né, com diferentes características, né, tem regiões mais secas, regiões mais úmidas, e aí você vai ver, por exemplo, Yuma, que é um deserto no Arizona, região mais desértica, você tem do saldo de radiação, a maior parte da energia é usada para aquecer o ar, ou seja, calor sensível, e quase nada de calor latente. Já em West Palm Beach, onde você tem muita água disponível, né, na Flórida, se você andar na Flórida, você vai ver que o que você mais encontra são lagos. E é cercado, né, você vê que tem oceano de um lado, oceano do outro e muitos lagos. Isso faz com que você tenha um período chuvoso intenso, muita água disponível para evapotranspiração, então você vai ter predominância de evapotranspiração. Em San Antonio, no Texas, você tem, a depender da época do ano, né, você vai ter essa região aqui, essa época do ano que pega março, abril, maio, junho, julho, período em que você tem maior evapotranspiração, depois a evapotranspiração diminui e o calor sensível aumenta. Ou seja, isso aqui é um período chuvoso, né, o período de verão é o período em que acontece, primavera, verão, é o período que acontece as chuvas nessa região, e também é uma região que você tem período de plantações, né? Então você tem muita evapotranspiração acontecendo nessa região. Flagstaff também, né? Ou seja, a região do Arizona, assim como Yuma, só que Flagstaff é uma região mais de transição, então você tem um pouco de evapotranspiração, mas ainda é predominante o fluxo calor sensível. E Astoria, no Oregon e Wisconsin são estados que têm cobertura vegetal muito intensa. O Oregon tem muita floresta, né? E o Wisconsin tem muitas áreas agrícolas, então irrigadas, então você tem evapotranspiração predominante na questão da variação anual, da variabilidade anual dos componentes ou das componentes do balanço de energia. Então, aqui você consegue ver todas as estações do ano e como eles se comportam ao longo do ano. Você vê que a radiação vai ser maior no período de inverno, aliás, no período de verão, que é o nosso inverno aqui, e menor no período de inverno para eles no hemisfério norte, que é o nosso verão. Se você fizer uma análise dessa aqui, você vai ver exatamente o inverso. Aqui é o menor período, né, de menor intensidade, período de junho e julho, menor intensidade de radiação e a maior intensidade nos extremos. Eu vou mostrar em algum momento os dados daqui para vocês terem noção. Ok? Bem, então, um termo muito importante no estudo do ciclo, né, de água no sistema solo, planta, atmosfera é evapotranspiração, como vocês já viram. Então, evapotranspiração nada mais é do que a transferência de água na forma de vapor que vai da superfície para a atmosfera através desses dois processos, que é o processo de evaporação da água no solo e da transpiração das plantas, né? É possível também você ter evaporação de água que está nas plantas, como é o caso de plantas que têm formato de folhas que consegue aprisionar tanto orvalho como
a chuva, né, fica ali nas folhas e elas, como a planta não absorve essa água, ela evapora. Então, você pode ter evaporação do solo, mais da vegetação úmida. Mas o termo evapotranspiração ele foi proposto em 1948 por um pesquisador chamado Thornthwaite e ele vai mostrar que os processos de evaporação e transpiração, do ponto de vista físico, são idênticos, ou seja, eles precisam de uma quantidade de calor latente para que a água mude de fase, saia do estado líquido para o estado de vapor. E isso ocorre simultaneamente. Você pode ter transpiração e evaporação acontecendo no mesmo ambiente, no mesmo instante. E é muito difícil separá-lo, tanto que até hoje ainda é muito difícil você ter um estudo em que você diga, olha, isso aqui é transpiração da planta, isso aqui é evaporação do solo. Então, evaporação mais transpiração dá o termo evapotranspiração, mas ainda, com toda a tecnologia, ainda tem muita dificuldade de separar. Existem algumas técnicas já, mas ainda, em geral, se usa o termo evapotranspiração. E ainda se adota o termo único para os dois, porque a gente não consegue separar ainda com muita propriedade o que é a evaporação da transpiração. Então, ela é a principal variável nesse processo de interação superfície-atmosfera, né, porque ela faz a conversão, o que nós chamamos de equivalência massa-energia. Você tem uma massa de água que recebe uma quantidade de energia e sai do formato, da forma, né, da substância na fase líquida e passa para a fase de vapor. E para ela estar na fase de vapor, é necessário que essa energia esteja armazenada no sistema. E aí você tem, no processo de condensação, a liberação dessa energia de volta para o meio ambiente. Ok? Então, é importante destacar que ela depende, a evapotranspiração, nesse processo, que é a principal componente dessa interação superfície-atmosfera, ela depende de variáveis da superfície, como é o caso de umidade de solo, do estágio da vegetação, a densidade da vegetação, o sistema radicular, a textura do solo em questão, mas ela também depende de variáveis da atmosfera, como é o caso da radiação solar, da nebulosidade, da expressão do vapor, velocidade do vento e temperatura. Então, é uma variável muito importante para quem estuda água no sistema solo-planta atmosfera. Então, a evapotranspiração ela foi, por muito tempo, um indicador de condições de tempo, né? E aí tem dois termos muito utilizados, que é a evapotranspiração potencial e a evapotranspiração de referência. A evapotranspiração potencial seria a evapotranspiração que, naquelas condições ali, o sistema evapotranspiraria o seu máximo, né? E a evapotranspiração de referência é uma evapotranspiração para uma superfície de referência, que em geral é uma superfície com grama, com altura tal. Bem, isso aí vai ser, inclusive, motivo de pesquisa de vocês para enxergarem, estudarem o que diferencia a evapotranspiração potencial da evapotranspiração de referência. Uma é relacionada ao máximo que uma determinada área poderia evapotranspirar. E a outra seria a evapotranspiração de um ambiente de referência, que eu tenho as informações dela, informações que já são previamente estabelecidas como referência, a partir dali eu digo qual é a evapotranspiração de referência daquele ambiente. Ok? Bem, a evapotranspiração potencial, como eu disse, foi definida por Thornthwaite, em 1948, e surgiu a velha discussão de que a evapotranspiração podia ser usada como um indicador das condições de tempo, assumindo que, por exemplo, a vegetação do deserto ela é espaçada e usa pouca água porque a água é escassa, ou seja, o fato da água ser escassa, ou seja, de ter uma baixa evapotranspiração, faz com que a vegetação daquela área, as características daquela área do processo de água no sistema,
seja determinante para aquelas características, ou seja, vegetação espaçada, que usa pouca água. E se você tem mais água disponível, né, você tem vegetação menos espaçada, usando mais água. A água seria o fator limitante, de fato é o fator limitante determinante para o tipo de vegetação que você vai ter naquela região. Então, com isso, há uma distinção então, entre a quantidade de água que, na verdade, transpira e evapora e aquela que transpiraria ou evaporaria se estivesse disponível. Isso quer dizer que o que verdadeiramente evapora, e evapotranspira, no caso, é o que nós chamamos de evapotranspiração real. O que evaporaria numa condição de disponibilidade de água é o que nós chamamos de evapotranspiração potencial. Então, a diferença entre evapotranspiração real e potencial é que a real é a que, de fato, evapotranspira naquele instante, naquelas condições que estão ali, no momento em que você está analisando. A evapotranspiração potencial seria o máximo que aquela vegetação evapotranspiraria se tivesse água disponível para aquilo. Ela pode, naquele instante, a real ser igual à potencial, ou seja, se ela tiver com condições de tempo, né, da atmosfera e de solo suficiente para a planta evapotranspirar o seu máximo, naquele momento a real e a potencial se igualam. Mas se tiver alguma restrição, a real é inferior à potencial. Então, quando a água fornecida à planta for aumentada ao máximo possível, a evapotranspiração sobe para o máximo, que depende apenas da condição de clima, e aí atingiria o seu potencial. Então, podemos chamar isso, como já dito, de evapotranspiração potencial, que distingue da evapotranspiração real, porque a evapotranspiração potencial só acontece sob condições ótimas. E a evapotranspiração real é o que de fato acontece. Se tiver pouca água, é baixa essa evapotranspiração. Se tiver muita água, ela vai ser maior. Então, vai depender muito das condições. E não só isso, disponibilidade de água e as mesmas condições de clima. Tipo, se eu tiver as mesmas condições de clima em duas situações, uma situação com mais água, uma situação com menos água, uma situação de água suficiente, né, na condição ótima, água no limite máximo, eu teria a evapotranspiração potencial. Mas se eu tiver a mesma situação de clima, de planta, de tudo, mas com a água somente a metade do que seria a condição máxima, eu terei ainda evapotranspiração, só que agora não a potencial, mas a real. Okay? Então tem uma distinção entre elas. Então, Thornton Waite, ele elaborou uma equação inicial e depois dois pesquisadores, Penman e Monteith, né, Penman-Monteith, baseado no que se já conhecia de fundamentação físico-matemática, definiram a equação de Penman-Monteith. Eu vou adiantar aqui os slides, que não é objeto do curso para vocês, então eu vou passar algumas coisas. Isso aqui não é objeto da disciplina para vocês, porque eu quero chegar... deixa eu avançar aqui, desculpa. Isso aqui é material para outro curso, mas eu quero chegar nessa equação. Essa é a famosa equação de Penman-Monteith. A equação de Penman-Monteith, ela é a equação que nos dá a evapotranspiração de uma superfície de referência. Existe uma definição para essa superfície. Eu aconselho vocês procurarem na internet em documentos da FAO, né, daquela fundação lá para a organização, né, da agricultura e alimento lá, um boletim da FAO, que é FAO 56, escreva FAO 56, pode botar ou separar, ou colocar um hífen e colocar FAO 56, e lá vai ter
como obter essa equação com toda a fundamentação física, com toda a questão experimental, as limitações, ou seja, é o documento mais robusto, mais completo sobre evapotranspiração de referência. Então, veja, nós temos a evapotranspiração potencial, que é o máximo que uma vegetação sob condições ótimas pode evapotranspirar. Temos a real, que é a condição em que a planta de fato está evapotranspirando. Pode ser o seu máximo, como também pode não ser, na maior parte das vezes não é. E tem a evapotranspiração de referência, que é a famosa equação de Pema-Monteith, né, a mais completa, e que nos dá informações sobre uma evapotranspiração de uma superfície de referência que eu tenho. E aí vamos lá. A evapotranspiração de referência ela é função do saldo de radiação, do fluxo de calor no solo, ou seja, ela é função da energia disponível, Rn-G, ela é função do que nós chamamos de déficit de pressão de vapor, que é a pressão de saturação que a atmosfera teria, ou seja, a pressão que o vapor de água exerceria naquela atmosfera se ela estivesse numa condição de não mais suportar receber vapor de água, menos a condição real. Então, a condição de saturação menos a condição real me diz quanto de vapor de água falta para aquela atmosfera atingir a saturação, ou seja, começar a não poder mais receber vapor de água, ou seja, condição ótima de umidade na atmosfera. É função de informações de vento e informações da cultura. Isso aqui, ou seja, da própria planta, da própria cobertura vegetal, que não vai ser objeto específico do nosso curso. Ok? Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Aqui eu estou seguindo parâmetros da FAO 56, não é? Esse documento vocês verão, né, quando vocês baixarem, mas é importante destacar que a equação, né, a equação de Pema-Monteith, ela vai ser essencial para quem trabalha com... vou passar isso aqui também, que não é objeto do estudo de vocês nessa disciplina. Ela é essencial para quem trabalha, por exemplo, com manejo de agricultura. Então, quem trabalha com manejo de agricultura, em geral, precisa da informação da evapotranspiração de referência para poder estimar quanto de irrigação será necessária, se vai ser necessário irrigar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a importância disso na parte de manejo de agricultura, né? Todos essa discussão, né, que existe de balanço de energia e tudo mais, tem muito a ver com informações em uma camada específica, né, um volume de controle que eu busco, né? Então, essa superfície, esse volume de controle, ele é muitas vezes hipotetizado e a partir daí a gente vai analisar o que é que acontece com ele. Então, em geral, o que a gente encontra é que o saldo de radiação ele chega à superfície e vai ser particionado em calor latente, calor sensível e calor no solo, dependendo das condições daquela superfície. A gente fala muito em planta, né, em sistema solo-planta, atmosfera, mas também essa mesma ideia pode ser aplicada para áreas urbanas, por exemplo, né? Aqui tem algumas informações que é importante destacar, mas o mais interessante é que eu queria falar um pouquinho sobre esse armazenamento, né, que aparece aqui. Os outros termos você já conhece, mas tem um termo ΔH que aparece aqui. Esse ΔH é a variação de energia que é armazenada numa camada por unidade de área e por unidade de tempo, ou seja, a quantidade de energia que fica armazenada em uma determinada camada próxima à superfície, né? E essa energia, ela tem grande dificuldade de ser obtida, esse ΔH.
É uma grande dificuldade hoje, por exemplo, no sistema solo, planta, atmosfera, você ter mecanismos, sensores para estimar ou para medir, mede algumas variáveis, estima essa quantidade de energia em uma determinada camada. Tanto se for uma área urbana, né, que você precisaria saber quanto de calor está armazenado nessa área, que é importante, inclusive, para o manejo, para as estratégias de quanto de energia vai ser utilizada para esse esfriamento dessa área, como também para a área urbana, não, desculpa, para a área vegetada, em que você quer saber quanto de energia fica armazenada aqui no dossel. Então, esse ΔH, ele é uma variável que muitas vezes é desprezada no balanço de energia, mas que, mesmo assim, talvez seja ela a fonte daquele não fechamento do balanço que eu coloquei lá no início. Por quê? Porque ela pode ser significativa. Por exemplo, se você fala de floresta amazônica, esse ΔH pode ser um valor considerável, pode ser um valor grande, grande assim, da escala aí, vamos pensar, de 3%, 4% do total de energia. Isso não equivale a muita coisa quando comparado ao montante, mas é determinante para você não ter um fechamento do balanço de energia, ou seja, ser uma energia que não foi computada naquela equação. E aí, em geral, você tem que medir a temperatura em diferentes níveis conhecidos para que você observe a variação de temperatura aqui dentro e saiba quanto de energia foi armazenada aqui. Se for tratando do sistema solo, planta, atmosfera, dentro do dossel da vegetação, dessa camada que vai da superfície ao topo da vegetação, e se for numa área urbana, que nós chamamos de dossel urbano, dentro dessa área que vai da superfície ao topo dos prédios. Mas é importante destacar que, mesmo não sendo objeto necessário do nosso curso, esse calor, essa energia pode ficar armazenada nessa camada. E ela pode ser obtida fazendo uma integração, ou seja, medindo o quanto de energia tem em cada partezinha dessa, que é o que nós chamamos de integral, né? Você integra daqui até lá no topo, e essa integral ela é função da densidade da atmosfera, do calor específico da atmosfera e da temperatura do ar medido nesses níveis, nessa altura toda em questão. Ok? Então é isso. Eu queria exatamente ter falado nesse momento com vocês sobre essa parte de energia armazenada nessa interface superfície-atmosfera, que não é computada nos balanços, né, que a gente vinha descrevendo ainda há pouco, por falta de instrumentação. E muitas vezes, numa região como a Caatinga, por exemplo, que é vegetação mais rasteira e mais heterogênea e espaçada, quase nada é armazenado em dossel, ou seja, seria um valor muito pequeno, por isso que nós desprezamos a depender da vegetação. Se for uma vegetação muito alta, aí é considerável, mas mesmo assim a dificuldade da modelagem ou das medições faz com que a gente tenha dificuldade de obtenção desse termo, ok? Então a gente vai parar por aqui nesse momento da nossa aula.